Sejam muito bem-vindos a mais um UniFaCast, o podcast oficial do melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. E hoje estamos com duas presenças super especiais, duas professoras aqui da nossa instituição, né, do curso de Direito. E eu vou pedir para que vocês se apresentem, né? Primeiro, a professora Andréia, fica à vontade. Seja bem-vinda. Olá, Bianca. Olá, Ana Luísa. Eu sou Andréia Cunha, sou professora aqui no curso, também sou advogada, trabalho com direito previdenciário, direito civil e violência doméstica. Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Professora Ana Luísa, fique à vontade. Ai, muito obrigada. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Bianca. Bom estar aqui com você, Andréia. Meu nome é Ana Luísa, eu sou professora aqui do curso de Direito, principalmente na área de Direito Público, e eu sou mestre e doutora em Ciências Sociais pela UFJF, e um dos meus estudos é justamente o estudo de gênero. Hoje a gente vai estar abordando um tema bem impactante. Vamos estar falando um pouquinho aí sobre misoginia, violência de gênero, né? A questão ali da violência doméstica, o que que tudo isso tá tudo interligado, né? Professora Ana Luísa, você pode começar falando um pouquinho para a gente sobre o seu objeto de pesquisa, o que que você estuda, o que que você já conseguiu assim trazer, né, como dados para a gente em relação à sociedade? Claro. Recentemente, eu tenho percebido um grande interesse sobre o tema da violência de gênero, da desigualdade de gênero, que é o início de tudo, mas o que me surgiu de interesse recentemente foi justamente como que se tem falado tanto sobre o assunto. Acho que nunca se falou tanto sobre violência de gênero, nunca se falou tanto sobre a desigualdade, nunca se teve tantas iniciativas, né, em prol da mulher, mas ao mesmo tempo, a gente nunca viu também nos últimos, eu pelo menos não tenho essa notícia, né, de ter visto casos tão violentos, né? Paralelamente à violência também houve um incremento nela, e aí eu me interessei pelo estudo, porque a primeira pergunta que eu me fiz, muita gente vem se perguntando se o aumento nos casos de violência não se deu justamente porque, se a gente está tendo mais denúncia, talvez não esse índice de violência não aumentou justamente porque está tendo mais denúncia depois das iniciativas como, por exemplo, a própria Lei Maria da Penha, a divulgação nas mídias sociais, mais conhecimento. Será que não é agora a gente está tendo mais denúncia, por isso que esse número aumentou? Ou seja, houve a diminuição da subnotificação. Antigamente a gente tinha um problema muito sério que era a subnotificação. A violência sempre existiu, mas ela não chegava, né, aos canais de denúncia, não chegava, né, aos canais de segurança pública. Então, pode haver incorretamente, né, a sensação de que a violência aumentou, quando na verdade, né, o que estava aumentando era a denúncia. Mas, na medida que eu fui estudando, eu percebi que, de fato, né, a subnotificação diminuiu, então a gente teve um incremento nas denúncias, mas também houve, de fato, um incremento na violência contra as mulheres. Isso me chamou muita atenção, porque a tendência, quando você evolui, né, a sociedade evolui, eu acredito nisso, né, nos últimos 20 anos, vamos fazer um marco, pelo menos desde a Lei Maria da Penha, eu acredito que houve uma evolução na discussão. A gente está discutindo mais, tem mais política pública, tem mais legislação, o judiciário está mais atento, né? Mas, paralelamente, a violência piora. Eu comentei, né, venho falando sobre isso nas palestras que eu tenho participado, né, sobre esses dados, porque eles foram, para mim, pelo menos, muito reveladores, que é justamente, eu comentei, você já viu isso anteriormente, você, Andréia, mas eu reitero, como é que pode, em 2026, a gente ainda estar falando em violência nos índices que a gente está tratando? Né, como a gente já falou aqui anteriormente sobre casos que são especialmente cruéis. Você nota que tem um dedo a mais de crueldade nos últimos casos de violência contra a mulher. Então, a violência no Brasil, no geral, diminui, mas a violência contra a mulher piora. Por quê? Qual é o fator cultural? Qual é o fator, se é possível dizer que é só cultural, mas qual que é o fator que impele esse aumento especificamente contra um gênero? E aí, se você me permitir explicar um pouquinho mais, eu sei que as pessoas já estão cansadas desses conceitos de desigualdade de gênero e etc, mas eu gostaria de deslocar um pouquinho o foco, né, da desigualdade de gênero para a misoginia, porque a gente tem uma distinção aqui. Inicialmente, a violência, seja ela física, psicológica, moral, patrimonial, como é o tipo de violência tipificada na Lei Maria da Penha, qual que é o fundamento dela?
e todos nós temos isso muito mais alinhado hoje, que é a violência de gênero. Então a gente diz, a violência só vai acontecer porque alguém é mulher. Mas antes disso, qual que é o ponto, né, dessa desigualdade? Por quê? Um autor vai falar, né, sobre violência simbólica, ele vai dizer, que é o Bourdieu, ele vai falar o seguinte: a violência contra a mulher nada mais é do que um exercício de poder de um gênero sobre o outro. Então, o fundamento da violência, na verdade, é o exercício de poder. E aí, uma das coisas que eu pesquisei, muito interessante, que nos últimos anos teve um incremento, né, de poder feminino. Mais autonomia, mais igualdade salarial, mais participação em esferas de poder, mais direitos, mais leis, mais. Temos o movimento Me Too, que a gente teve recentemente, né, num passado não tão distante, tratando sobre denúncias em Hollywood. A gente teve, em 2015, outros fenômenos, e a gente fala que já existia, então, essa violência simbólica contra um gênero para exercitar poder. Ou seja, é um exercício de poder de um homem sobre uma mulher, e a violência é só como se fosse a concretização desse exercício de poder. E aí, como uma medida contrária a isso, a gente viu todos os movimentos na última década, pelo menos, a gente viu as mulheres ganhando mais centralidade diante dessas críticas. Só que aí a gente sempre que tem um fenômeno de alcance de poder feminino, a gente tem algo que chama backlash, que é como se fosse uma reação conservadora. Então, toda vez que há um incremento de direitos, a gente tem uma reação conservadora para, né, voltar ao status quo ante, né? Toda vez que há o alcance de algum direito, direitos humanos no geral, a gente tem um retrocesso de outro lado. Então, um dos motivos que a gente fala que a misoginia tem piorado nesse momento, então a misoginia, eu falei da violência de gênero, a misoginia que é o ódio ao sexo feminino, que são coisas diferentes. A violência de gênero parte da desigualdade de gênero, o exercício de um poder sobre o outro, e uma dessas formas é a violência. A misoginia já é um caso agudo, que é o ódio contra as mulheres, que ele é expresso de diversas maneiras. Então, hoje eu estudo muito mais a misoginia, porque eu acho que ela é o fundamento da piora da violência hoje em dia. E aí essa misoginia, essa cultura de ódio às mulheres, ela vem muito dessa onda conservadora que retrocede um pouco, né? Ela acha que as mulheres alcançaram muitos poderes. Então a gente escuta, às vezes, algumas falácias, você mesmo já apontou, né, Bianca? Como, se as mulheres alcançaram poder, os homens deveriam também, se tem uma lei para as mulheres, deveria ter uma lei para os homens. O machismo é uma onda que também é válida tanto quanto o feminismo. A gente escuta esse tipo de coisa. Porque se tem essa perspectiva de que as mulheres nunca deveriam ter alcançado esse patamar, elas conseguiram demais, e agora é preciso, né, uma reação contrária para segurar, né, esse tanto de direito alcançado. Tanto que a gente tem dito que vários direitos que foram alcançados, a gente já tem provas na academia com dados, que vários direitos femininos que foram alcançados, inclusive reprodutivos, já tiveram retrocesso em vários países no mundo. Então, hoje, o fundamento para mim social é muito mais a misoginia, como a gente estava conversando um pouquinho aqui antes. A gente consegue ver um pouquinho dessa expressão por meio das correntes de ódio, como são, por exemplo, o fenômeno mais recente de Red Pill, incel, comunidades na internet que propagam ódio contra as mulheres, dizem que elas não deveriam estar no lugar que elas estão, né? Uma das coisas que a gente viu também foi o caso do policial militar que usa as palavras que são chaves dessa cultura, que é eu sou um macho alfa, você é uma fêmea beta. Então você vê que isso não é uma palavra que ele tirou do nada. Ela está nessa corrente da internet que alimenta o fato de que cada um tem seu lugar e a mulher deve servir e o homem, para ser macho de verdade, deve submeter. E isso encoraja atos mais violentos e de mais violência numa cultura que odeia mulheres e odeia o alcance, né, dos direitos nessa onda que se chama backlash. Eu acho que é um pouquinho desse fundamento hoje, uma reação tão forte. É muito interessante você falando, desbloqueou uma memória aqui. A gente navegando aí, né, nas redes sociais, a gente tem muita desinformação, mas dentro disso a gente também tem um movimento de informação, né? Tem um lado ali do bem também, vamos dizer assim, das pessoas bem intencionadas. E eu estava vendo um vídeo que falava justamente sobre isso, que de tempos em tempos a gente tem esses movimentos conservadores, que volta a questão ali da mulher ser a cuidadora de casa, de ter filho, mas não um filho, muitos filhos, que só isso vai validar ela como mulher. E aí
eu vi dentro desse vídeo que isso justamente acontece para você enfraquecer aqueles direitos que foram acabados de conquistar. E aí, muito provavelmente, entra no termo que você nos trouxe, né? Que de fato eu não lembro. Eu lembro do vídeo, mas eu não lembro exatamente dos Sim. conteúdos que foram Uhum. falados. E isso faz total sentido. Eu não sei se você tem visto agora, Bianca. A gente teve movimentos como, eu não sei se você viu, eu acompanho muito rede social, sou viciada, admito. Mas não sei se você viu uma crítica que foi feita recentemente às influenciadoras chamadas Threadwife, por exemplo. E toda a cultura relativa a isso, sobre como elas devem se vestir, como elas têm que ter mais energia feminina e deixar o homem ter mais energia masculina. Tudo isso é muito sutil, porque as pessoas vão dizer: ah, não, mas é só um modo de vida. As mulheres querem. Mas olha que discurso perigoso que tem por trás. Mas as mulheres só querem voltar a fazer bolo às 3 da tarde para o marido. Elas só querem ter uma vida mais simples, né? E a gente não percebe como isso é perigoso. Porque tem um livro que eu li, né, que ele é muito bom nesse sentido. Ele fala o seguinte: o direito das mulheres é tão frágil que ele pode sofrer retrocesso a qualquer momento. A gente não sabe, a gente não se lembra que até 2002 o Código Civil utilizava a palavra mulher honesta, por exemplo. E você poderia anular o casamento se a mulher não fosse virgem. Em 2002, não faz muito tempo. Né? O crime de honra, essas coisas faz 30 anos, não tem a geração dos nossos pais que a gente conquistou alguns direitos. Que a gente pode assinar para ter cartão de crédito foi na década de 80. Então, assim, não faz tanto tempo assim. A lei da laqueadura, né? Que foi Que revista. precisava da autorização do companheiro. Esses direitos são muito recentes, a gente esquece muito rápido. Então, esses fenômenos são muito preocupantes, no meu ponto de vista, porque eles colocam o seguinte: a mulher naturalizam certas posições que nunca foram naturais, foram construídas. Então, a mulher pertence ao lar. Ela nasceu para ser mãe, nasceu para cuidar, nasceu para fazer pão às 3 da tarde caseiro. E aí tem uns exemplos meio bizarros, tipo, um que ficou famoso foi a Ballerina Farm, que era uma moça que falava que era uma fazendeira, ficava fazendo pão caseiro, leite do nada, queijo caseiro, cuidando de 8 crianças, belíssima, fazendo concurso de beleza dias após ter dado à luz, e uma coisa fantasiosa que se vende para mulheres. Romantizam uma posição que foi tão difícil de ser alcançada, e é perigoso justamente porque coloca-se como se fosse ao seu alcance, como se você fosse uma pessoa que conseguisse ter acesso a isso, e não é verdade. E fica mistificando essa coisa do que é feminino, o que é masculino. E, gente, tudo isso é construído. Você está no lugar onde você quer estar. Então, assim, na minha visão, hoje, as redes sociais, a mídia, como ela tem vendido essa coisa de energia feminina e masculina, alfa, beta, é muito perigoso porque a gente está criando uma comunidade que odeia as mulheres e que odeia os direitos que elas alcançam. A gente está vendo isso agora, com os crimes. Isso, para mim, é uma consequência direta do que a gente está construindo nas redes sociais, que não tem moderação suficiente contra o discurso de ódio contra as mulheres. Se você faz denúncia hoje nas diretrizes, segundo as diretrizes das redes sociais, vai dizer o seguinte: ah, não, mas isso está de acordo com as diretrizes da plataforma. Então, assim, e você não tem como. E aí você tem meninos cada vez mais jovens tendo acesso à rede social e repetindo certo comportamento misógino. Você vê que eles também têm outro dado, que é as pessoas que estão perpetrando violência contra as mulheres estão cada vez mais jovens. O estupro coletivo foi feito, a maior parte, por menores de idade. Uma menina que foi espancada dentro da escola com 11 anos de idade porque ela não quis dar um beijinho no menino. Eram crianças. Então a violência está ficando mais cedo porque quem está consumindo mais as redes sociais? Quem está consumindo todas essas mídias, o que está sendo construído sobre o papel da mulher e do homem? Então, para mim, é isso. Uma cultura que está sendo alimentada de ódio contra as mulheres. E usa-se muito o discurso da liberdade de expressão. Exatamente. Né? O que, assim, liberdade de expressão, ela existe. O ponto é a linha tênue, até onde ela vai e até onde é crime, né? Onde começa, não. Acho que essa é a maior discussão hoje dentro do judiciário e do legislativo também, né? Que temos pautas lá. E tudo isso que você falou se traduz dentro de casa, o que vai resultar em muitas das vezes violência doméstica. E só para complementar, antes de dar a palavra para você, professora Andréia, a gente tem muito essa glamorização da esposa troféu,
da mãe que faz pilates 2 horas da tarde, da mãe que consegue prover, né, todo o lar, cuidar de tudo. E assim, gente, a gente batalhou muito para conseguir votar, a gente batalhou muito para conseguir estar inserida no mercado de trabalho. Então, até onde? E tá tudo bem se você também quiser cuidar da sua família, porque o feminismo, na verdade, ele te deixa escolher, né? Ele te dá a chance de escolher o que que você quer, o que que você quer fazer. Ele não te impõe nada, mas ele te oportuniza você escolher o seu caminho. Bianca, e uma última coisa para não monopolizar é o seguinte: enquanto a gente tá romantizando esta mulher branca, loura, 3 da tarde no Pilates, quem tá sofrendo violência doméstica hoje são as mulheres negras, que 90%, isso não é um dado da minha cabeça, 90% hoje do trabalho doméstico informal, que são domésticas, então, informal, ele é ocupado por mulheres negras, que são quase 70% das mulheres que sofrem violência doméstica hoje. Então, enquanto essas mulheres estão propagando um ideal, quem está sofrendo por esse ideal propagado são mulheres que nunca vão alcançar esse Pilates 3 da tarde. São mulheres que têm que pegar 3 ônibus, têm que acordar de madrugada. Enquanto esse ideal está sendo defendido por essas mulheres que pretensamente, porque elas também não deixam de sofrer o fenômeno, mas por outro lado a gente tem outro dado preocupante: quem é que sofre a violência? São as mulheres negras. Quem ocupam empregos informais são mulheres negras, né? Então, romantizado de um lado, mas quem sofre do outro lado, né? Então, Sim. são dados que não conversam, né? É muito triste, né? E a realidade ela vai cair no colo do advogado, né? O que que você, o professor André, quais são os casos, como que chega, quais são as maiores demandas? O que que você pode compartilhar um pouquinho pra gente? É, primeiramente, as vítimas, quando chegam pra gente, elas às vezes não sabem que estão sendo vítimas de violência doméstica. Às vezes elas chegam por um caso de família, né? E aí a gente entende que, na realidade, o que ela está vivenciando é uma situação de violência doméstica. Então, em geral, as vítimas, até que elas entendam que estão sofrendo a violência, leva um tempo. Quando a gente está falando de uma agressão física ou de uma violência sexual, é mais fácil delas visualizarem isso. Mas quando ali é uma violência psicológica, uma violência moral, é mais difícil. Tá Então, enraizado, né? sim, porque acha que a pessoa, mas ele é assim mesmo, ele tem um Uhum. jeito mais, ele é nervoso, ele é possessivo. Então a pessoa acaba aprendendo a lidar com aquilo, vai aceitando, né? E aí vai perdendo direitos, né? Direitos da família, de gerenciar a família, né? Aqui estou falando, por exemplo, casos de família, via de regra envolve guarda, alimentos, visitação e vai gerando problemas, né? Então, tem muitos casos lá que realmente tem casos de tentativa de um realmente tentar matar o outro, no caso, né, da parte até da mulher, por exemplo. Porque a violência doméstica, ela sempre vai escalonando para pior. Então, se a pessoa não percebe, né, nesse caso específico que eu estou citando, começou com um cuspe no rosto e terminou toda a família brigando e se batendo, né? Então, iniciando uma discussão e vai terminar mais grave. Quando é perceptível que essa violência está acontecendo no início, a gente consegue uma intervenção, uma medida protetiva e impede que algo mais grave aconteça. E muitas vezes a gente tem que convencer essa vítima, mostrando para ela o que, que é uma violência psicológica, explicando, olha, ele não pode fazer isso. Né? Não pode, por exemplo, pegar o filho para visitar e não devolver. Não pode determinar o que você vai fazer, o que não vai fazer. A guarda é compartilhada, entende? Só que a vítima da violência doméstica, em geral, ela já está ali coada, com medo, uma dependência, às vezes, emocional, né? E num caso, por exemplo, que já estão separados. Quando estão juntos ainda, é muito pior. Eu tive no meu escritório um caso muito triste, que foi uma senhora, ela tinha 70 e poucos anos, e ela chegou lá para mim para fazer um inventário. E ela chegou muito feliz com aquele falecimento. E eu falei assim, como assim?
Aí eu falei, como assim? O que aconteceu? E ela foi me explicar que ela sofreu violência física e patrimonial a vida toda. Ela recebeu a pensão militar, ou seja, tinha ali um valor bom para ela viver, e o companheiro, ele simplesmente pegou vários empréstimos no nome dela. Ele que sacava o pagamento, deixava ela sem comida praticamente. Ela estava magérrima e os filhos comuns, né, não sabiam. Ela não contava para ninguém. Então, assim, a vítima às vezes não entende que aquilo é violência. Quando entende, em caso de pessoas mais velhas, tem a vergonha. Ah, não vou contar para os meus filhos. Se for uma mulher, por exemplo, que já tem uma posição social, um status social mais alto, aí ela também não vai querer assumir. Tipo assim, nossa, como uma mulher como eu, na minha posição, vai assumir que está sofrendo violência doméstica? E a gente vê vários casos aí de policiais, delegadas, advogadas, enfim, Pessoas que que você, assim, tem o conhecimento do direito, tem o conhecimento das questões e ainda assim estão vivenciando, sim, né? que foram assassinadas. Por quê? Porque estavam ali vivendo violência doméstica e ninguém imaginava. Porque pela vergonha não pediu ajuda e também não souberam gerenciar. Não saíram, não romperam com o ciclo de violência. Então é bastante complicado. A vítima ela sempre chega muito sensibilizada, muito vulnerável, e é por isso que o tratamento ele tem que ser multidisciplinar. A gente precisa de psicólogo, a gente precisa de médium, a gente precisa do apoio, o máximo de apoio possível para que essa mulher possa se restabelecer, se reconstruir. Ela chega em caquinhos, a gente precisa ir reconstruindo aos poucos, reconstruir a autoestima e demora, né? Não é um mês, não é 2 meses, não é três, não é uma. Depende de pessoa para pessoa, do tipo de violência que ela sofreu, né? Mas vai demorar, às vezes, anos para que essa mulher possa conseguir se restabelecer. É muito, assim, curioso quando uma pessoa sai de um relacionamento, né, abusivo, tóxico, e ela entra num relacionamento saudável. E ela começa a ter aquelas reações, assim, posso pegar água? Não, não pode. É claro, que água é essa? Tá me dando água? Então começa a ter aquelas coisas Acho do que é estranho. normal, né? Tem muito isso. Eu tenho um estudo que disse nos Estados Unidos, tem uma universidade, depois eu vou me lembrar qual é, que disse que crianças que presenciam violência doméstica cometida, vamos supor, contra a mãe, que o cérebro, eles conseguiram fazer testes, ressonância principalmente, o cérebro dessa criança tem o mesmo nível de trauma que um soldado que ficou 2 anos numa guerra do tipo aquela Afeganistão. Eles conseguiram fazer o paralelo. 2 anos no fronte de guerra é a mesma coisa que essa criança sente no cérebro em termos de trauma do que uma violência cometida. Então, você vê que se você pegar uma criança, você vê exatamente o que você falou. Até mesmo uma pessoa que passa, desde uma pessoa que passa pelo relacionamento, até, por exemplo, essa criança, é muito engraçado que é isso. É desculpa o tempo todo. Uhum. Fez alguma coisa, deixou cair alguma coisa no chão, desculpa, não. E aí quando ela vê se, não, tá tudo bem. Vê que não vai ter consequência, não vai ter problema nenhum, não vai ter gritaria. É isso, é o trauma. E aí é o que ela falou, né? Você vai ver quais são os efeitos psicológicos disso, né? Porque os efeitos físicos, a gente tem batido na tecla sobre outros tipos de violência, porque eu não tô minimizando, não, mas os efeitos deletérios, os efeitos de uma violência psicológica, moral, patrimonial, que a gente fala pouquíssimo, mas que ocorre. Gente, quanto que eu vi? Eu venho de cidade pequena, quanto que eu vi e vejo ainda, minha irmã trabalha em banco. O tanto que filho vai lá e pega a pensão todinha da mãe, a aposentadoria, faz empréstimo consignado. E a gente fica assim, mas isso não é violência no âmbito doméstico contra a mulher. Mas é, E é né? normalizado, né? Normalizado. Tá enraizado na você achar que a pessoa tem um temperamento forte, que você tem que aceitar aquilo, mas se você tá num dia ruim, você não pode. Você tem que estar sempre bem, sempre disposta, sempre perfeita, e a comida tem que estar pronta. Isso é uma coisa assim, de fato, muito enraizada e que se afoga o judiciário, né? É a válvula de escape. Graças a Deus, a gente tem a Maria da Penha, porque já tivemos épocas em que não tivemos.
Mas a Maria da Penha, ela é só por ela suficiente? Né? Tivemos aumento de caso, ainda assim, com políticas públicas, com a questão também de você estar disseminando, né, o conhecimento, mas assim, a gente ainda vê muita, pipocar muito caso. O que será que está faltando para a gente conseguir sair, né? Para a gente conseguir viver. Mulheres querem viver. O mínimo, né? Bárbara, eu vou começar falando, depois eu passo a palavra para André. Na minha visão, do ponto de vista social, é isso. Eu sou muito favorável às leis. Eu sou operadora do direito, eu opero com as leis, eu preciso delas. E sem a Maria da Penha, a gente não teria alcançado o mínimo que a gente conseguiu. Se eu não me engano, ela é dotada pela ONU como a terceira melhor lei do mundo em termos de combate à violência e promoção de uma igualdade mínima de gênero. Mas eu acho que a gente coloca muito peso na legislação e na segurança pública. Qual que é o meu ponto? Não é acabar com lei. Eu estou dizendo que ela não é suficiente, que ela não é o único caminho. Quando você pensa, por exemplo, a gente acabou de ter uma lei que eu acho ótimo, criminalizando misoginia, né? Só que mesmo mesma crítica que eu faço à excessiva legislação, a gente fala isso no curso de direito, você como aluna sabe disso, que a gente fala que tudo é tudo, entre aspas, canetada, né? Que a gente resolve tudo por meio de lei, né? E não é. Não, lei é o começo da questão, mas ela não resolve todas as coisas. Então a gente inclusive tem uma inflação de legislação no Brasil, a gente sempre promove essa crítica, a gente precisa tomar muito cuidado porque elas são belíssimas, mas a gente tem que se preocupar com a execução. Então hoje eu acho que o problema é a gente investe muito em legislação que por consequência, a gente está investindo muito mais na consequência. Então a gente está criminalizando conduta, a gente está criando uma rede que vai ter que ser suportada pelo judiciário, mas como eu já te disse antes, Bianca, esse é o ponto em que o pior já aconteceu. Quando eu crio uma lei de feminicídio, eu estou dizendo o quê? Eu estou aumentando a pena, é maior hoje do Código Penal, contra a morte da mulher. A mulher morreu. Eu invisto numa lei Maria da Penha, a violência já ocorreu. Tudo bem que ela prevê várias medidas de prevenção, mas o seu foco principal é na violência que já ocorre. Misoginia é a mesma coisa, né? É o crime que já aconteceu. Então, é chovendo molhado dizer que a gente precisa investir mais no ponto anterior, que é a prevenção. E para mim isso está calcado em pelo menos duas medidas, que é um investimento muito mais pesado na criação de cultura. Então, assim, educação, básico, é o básico. As escolas têm que ter um tipo de currículo que inclua minimamente, desde atividades até o currículo tem que ser preenchido de questões sobre gênero, certamente. Precisa-se de outra coisa, a gente precisa tomar muito cuidado, liberdade. Você falou sobre a questão, tanto que o legislativo contrário à lei agora da misoginia, que criminaliza a misoginia, ele vai falar que é porque ela viola a liberdade de expressão. E você falou, peraí, é liberdade de expressão ou é terra de ninguém que eu posso fazer qualquer coisa? Mas meu ponto é, quanto a isso, por exemplo, a gente deveria investir mais na prevenção da disseminação, tanto de notícias falaciosas, quanto de notícias odiosas contra as mulheres. Então, diretrizes de redes sociais que são consumidas por gente muito nova deveriam ser reformuladas, porque as big techs, elas lucram com a misoginia. Porque os vídeos mais escandalosos, aqueles vídeos que mais repercutem nas redes sociais são aqueles que têm um discurso mais inflamado. Por mais que você assista para criticar, você está promovendo o vídeo. Então, ainda que você critique no comentário, que você compartilhe com uma amiga para dizer o absurdo, você está engajando muito aquele vídeo. E isso ele vai chegar a mais pessoas, aquela pessoa está ganhando mais dinheiro falando, né, discurso de ódio contra a mulher. E as empresas sabem disso, os anunciantes vão aparecer mais para aquele cara. Então, ele está sendo monetizado pelo seu discurso de ódio. Então, as diretrizes têm que ser modificadas, a gente tem que investir mais em políticas públicas, né? Eu acho que municípios hoje, principalmente, né, a questão local tem que ser. A gente tem que ter mais investimento em serviços especializados de combate, desde delegacias especializadas de atendimento à mulher, quanto os outros órgãos também. Eu acho que aí é para começar a conversa para investir, né, contra a violência hoje. Para mim é isso. Educação, né, diretrizes melhores nas mídias e redes sociais e políticas públicas a nível municipal, principalmente em cidades menores. É isso para mim. Perfeito. Então,
Eu acredito que a gente precisa de uma mudança também cultural para que as leis sejam executadas. O que que eu vejo muito? Eu vejo mulheres sendo desencorajadas de denunciar ou tomar alguma medida, por questões, às vezes, religiosas, por questões. Ele é o pai do seu filho. Ah, mas que bobeira, você vai fazer isso. E essa mulher acaba não tendo suporte e apoio. Entende? Eu vi um caso em que a mulher, por motivos religiosos, estava com determinada pessoa, e aí ela percebeu que estava sofrendo violência psicológica e foi fazer a denúncia. Quando ela chegou na delegacia para fazer a denúncia, a policial já conhecia ele, porque ele já tinha 7 denúncias anteriores. E ela ficou chocada e não recebeu apoio na sua comunidade, entende? Então, as pessoas precisam entender que é necessário que haja consequência, porque se não tem a consequência, essa pessoa vai continuar fazendo. Esse indivíduo específico já estava na 7ª com ela, a 8ª. Por quê? Porque provavelmente todas as vezes era encoberto, todas as vezes a pessoa voltava atrás, continuava, era encoberto por aquela comunidade. Então, a denúncia é necessária para que esses agressores sejam ali punidos, eles tenham a consequência. Outro ponto importante é o tratamento para o agressor. Por quê? Quando eu venho só com a punição, ok, eu fui lá naquele relacionamento, tem aquela mulher, separo eles, ele foi punido, ok. Eu resolvi aquele casal ali, né? Aqueles dois ali, ou aqueles familiares, enfim, aqueles indivíduos. Mas eu não resolvi o problema, porque esse agressor vai se relacionar novamente e vai repetir, vai ter aquele problema novamente. Então não basta punir. Eu tenho que punir, mas eu também preciso tratar, porque eu preciso eliminar o problema da raiz. Então, assim, precisamos mudar a nossa mentalidade, né? As pessoas têm que entender que violência psicológica, como a própria Ana trouxe os dados aqui pra gente, gera sim consequências graves, gera traumas difíceis de serem recuperados. Alguns a pessoa convive com eles, mas não tem mais o que fazer, né? E precisa sim ser denunciado e corrigido. Se eventualmente alguma pessoa que está sofrendo violência percebe que está no início de um ciclo de violência e ela pretende não denunciar ou não tem suporte, o mínimo que ela tem que fazer é procurar um tratamento urgente para a família, para ela. É o mínimo. E ela não tem apoio, às vezes, nem para isso. Porque muitas vezes o agressor vai dizer o quê? Eu não preciso, eu tô bem, e não vai aceitar. Então, assim, se ele não aceitar e prosseguir, isso só vai piorar. Mas vamos supor que aceite. É possível que se corrija, mas é extremamente raro nesses casos que isso aconteça. Então, é necessário executar a lei, é necessário tratar o agressor e que as mulheres elas busquem seus direitos, que elas busquem conhecer seus direitos, procurem ajuda técnica, procurem ali o advogado ou o defensor público, quem não tem condições, porque às vezes a mulher pensa, eu não tenho dinheiro, procura um defensor público que vai poder auxiliar, vai poder orientar quanto aos direitos dela. O que ela não pode é ficar na mão de outras, né? Ali, às vezes, de uma comunidade que está justamente pedindo para que ela abra mão do seu direito e faça o que não deve ser feito, que é deixar de denunciar. A Andréia falou uma coisa tão importante, porque eu já comentei com você, Bianca, eu insisto nisso, que ela falou sobre a medida de educação desse homem. Ela falou, foi perfeito. O nível de condenação da Maria da Penha é baixo, porque ela não, né, não foi feita para isso. Mas, enfim, a condenação é baixa, principalmente por descumprimento de medida protetiva. Agora, uma coisa que ela prevê e é pouco implementada no Brasil é o que a gente conversou, o grupo reflexivo. Uma das poucas medidas que foca em reeducar o homem para prevenir novas incidências. E é pouquíssimo aplicado no Brasil, e tem artigos, poucos, mas tem, dizendo que ele é tão bem sucedido que o índice de reincidência é baixíssimo, quase zero, quando o homem é submetido a grupo reflexivo em que ele precisa sofrer um processo conjunto com assistente social, psicólogo, juristas, para que ele seja reeducado na cultura que ele possui sobre uma mulher. E hoje é baixíssimo índice de estados que implementam esse tipo de medida que é muito bem sucedida.
né? E para mim como você falou, é uma das mais centrais. Aqui em Rio das Flores eles implementam. Que eu saiba também Vassouras. Vassouras também. Outras cidades eu não sei. Não sei se Valença tá fazendo. Porque aqui eu acho que não tá, não. É importante, né? Porque aí a gente trata da educação. Mas se a educação viesse desde lá da infância, não teria essa necessidade. Uhum. Mais antes tarde do que nunca, Sim. né? Eu queria perguntar para a professora Andréia, assim, quando a mulher busca ajuda, quais são os recursos que ela encontra? O que ela pode ter, Bom, né? a Lei Maria da Penha já traz algumas medidas protetivas, né, que são conhecidas, são afastamento, etc. Mas eu queria trazer algumas que muitas pessoas não sabem que é subutilizada. Por exemplo, na esfera trabalhista, é possível que essa mulher possa se afastar do seu trabalho por até 6 meses sem rompimento do vínculo empregatício, né? E muitas não sabem disso. E veja, é um complicador, porque o rendimento dessa mulher no trabalho cai, né? Imagina, às vezes a mulher sofreu uma agressão e ela precisa ir trabalhar, às vezes, com as marcas daquela agressão, o que às vezes é, com certeza, às vezes sempre é constrangedor, às vezes ela não consegue cobrir, etc. Fora o psicológico dela abalado, que vai atrapalhar nesse rendimento. Ela pode se afastar. E também tem a questão da dispensa discriminatória. Se essa mulher for dispensada por causa da violência doméstica, vamos supor, ela se afastou 6 meses, né, com ordem judicial, pela Lei Maria da Penha. Voltou, vou dispensar essa funcionária, porque ela vive dando problema, porque apanha do marido. Isso é uma dispensa discriminatória. É possível pedir a reintegração dela na função. Então, já é uma proteção, Sim. né? E é muito triste, né, a gente ter ainda assim, não temos apoio, falhamos, né, como ser humanos, como a gente estava ali mais cedo conversando. O Estado falhou, a sociedade falhou, porque se a gente não compreender, não tem empatia da pessoa que está ali passando por esse momento de dificuldade, de dor, e a gente não poder nem deixar ela no emprego, olha só que situação. E além disso, você tinha comentado também daquele caso da oitava vez, né, do agressor. Antigamente na lei era permitido você retirar, né? Sim. Hoje em dia não, você denuncia e não existe mais aquela questão de uma possível coação, de uma possível ameaça. Então, não tem mais volta, né? Digamos assim. Tivemos um caso lá no escritório que a moça queria, porque queria retirar, e a advogada estava explicando para nós, como é que eu vou retirar? Não tem como retirar. Enfim, as pessoas, às vezes, isso também, às vezes, é o que dificulta a denúncia, que elas pensam muitas vezes por causa disso, né? Mas é o que dá segurança, porque às vezes o agressor ameaça, "Olha, se você não for lá retirar, eu vou fazer isso, isso e isso." Então, é mais uma segurança para a vítima, né? Então, é necessário, extremamente necessário. E fora isso, a Lei Maria da Penha traz lá a prioridade de atendimento, né, para a mulher que foi vítima em hospitais, traz encaminhamento para psicólogos, para todo tipo de auxílio, porque a Maria da Penha, ela criou uma rede de proteção em que todos os órgãos envolvidos, eles trabalham ali em conjunto para que ela tenha um atendimento completo, integrado, porque não tem como, ela foi agredida. Não tem como eu tratar só as feridas do corpo sem eu tratar a mente dessa mulher, né? Sem eu tratar ali a mente, verificar se ela precisa, de repente, de alguma medicação também, psiquiátrica, por exemplo, sem ser só as feridas. Não tem como não entrar ali, por exemplo, com o auxílio da Defensoria Pública ou de um advogado para poder solicitar medidas, orientar. Então, tudo isso também são benefícios que a lei traz para proteger essa mulher. Perfeito. Passa muito rápido, né, o tempo. A gente está chegando no fim. Mas antes disso, eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem. Vamos encorajar essas mulheres, empoderá-las. Se vocês puderem compartilhar algumas Da última palavras. vez eu que comecei, você que começa agora, André. Bom, eu queria, né, encorajar as mulheres que estão nos ouvindo, as pessoas no geral, porque às vezes não é só quem está ouvindo, né? Mas às vezes a pessoa conhece alguém que está sofrendo violência doméstica, a procurar ajuda,
né? Ajuda psicológica, ajuda jurídica. É muito importante. Ninguém precisa passar por isso sozinha, né? E a solidão, eu acho que é uma característica da violência doméstica das piores, porque é o que o agressor faz. A primeira coisa é afastar essa vítima da família. Então, assim, ninguém precisa passar por isso sozinha. Busca ajuda, porque é possível romper o ciclo da violência, é possível ter uma vida sadia. Então, a minha mensagem final é essa: buscar por ajuda. Perfeito. A minha mensagem, eu vou repetir uma que eu dei aqui, né, na palestra, que é sobre o poder da educação. Eu sei que eu sou muito refratária de terminar palestras ou qualquer coisa falando sobre educação, porque parece uma solução muito fácil, né? Não é. Mas parece, falando assim, né, parece retórica, né, muito fácil. Mas eu quero falar da educação do ponto de vista das mulheres. Uma vez uma psicanalista falou comigo numa sessão, ela disse assim: busque saber mais sobre os seus direitos, sobre quem é você. Não tem coisa que empodere mais alguém do que ter a noção, o poder que é saber quem você é no mundo. Saber quais são as dificuldades que você vai enfrentar, de fato, os obstáculos, mas acima de tudo saber quem é você. E isso só quem pode dar é realmente a educação. Saber as falácias que são ditas no mundo, né? Como que foi difícil conquistar direitos, o que que a história nos diz sobre a evolução dos direitos das mulheres, como é fácil perder isso, né? Não tem nada que empodere mais do que educação, seja via literatura, seja educação formal. É lá nesse mundo que você vai descobrir quem você é, como é fácil perder tudo que a gente conquistou e como a gente precisa se fortalecer como comunidade, como indivíduos que têm direitos, né, e precisam conquistar cada vez mais. E individualmente, nós todas precisamos, né, como eu disse antes, nós precisamos saber mais, mais do que a média das pessoas. A nossa proteção é sim a educação. Então, eu peço encarecidamente a cada uma das mulheres que escuta esse podcast que busque mais conhecimento, porque isso vai salvá-las. A educação liberta e transforma, né? É isso. Rompe barreiras e É ciclos. isso. Meninas, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Deixo a porta da casa aberta. Sempre estar recebendo vocês é muito bom. Trocando uma ideia, aprendendo e ouvindo. E muito obrigada mais uma A vez. gente que agradece. Te agradeço. E a gente vai ficando por aqui hoje, mais um episódio aqui do nosso podcast. Até a próxima quinta e sigam nossas redes sociais, unifa.cast. Até a próxima.